Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. É sempre uma alegria estar aqui com você para esse momento maravilhoso. Mais um devocional, amanhecer com a palavra, chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado por sua confiança. Gratidão a todos vocês que acompanham os nossos devocionais diariamente. Que o Senhor continue falando ao seu coração através da sua palavra. Se é a sua primeira vez aqui, eu estou muito feliz por sua visita. Espero que você decida permanecer conosco, se inscrevendo no canal, porque se você ama a palavra de Deus, você vai se sentir muito bem em nosso canal, porque aqui você vai ouvir uma mensagem bíblica todos os dias para abençoar você, a sua família e o seu dia. Você está no canal da Palavra de Deus. Amém? Queridos, estamos começando mais uma semana. Domingo, primeiro dia da semana, eu creio que vai ser uma semana abençoadíssima para todos nós. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender é que para alcançarmos as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor, nós precisamos enfrentar desafios, lutas e adversidades. No caminho de um mais que vencedor, sempre terá obstáculos, sempre vai surgir momentos de lutas, adversidades e batalhas. Mas se você não desistir, se você não voltar atrás, você vai conquistar a promessa que Deus tem para você. Afinal de contas, Deus não faz promessas para quem retrocede. A promessa de Deus é para quem permanece, para aqueles que decidem continuar no campo de batalha, enfrentando cada adversário, enfrentando cada situação que tenta roubar as promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Pensando sobre isso, eu quero trazer uma palavra para você que está aqui em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Nesse texto, os discípulos estão enfrentando uma situação muito delicada. Eles estão em alto mar e, de repente, eles enfrentam uma tempestade. Estava tudo certo com a viagem, tudo tranquilo. De repente, as ondas começaram a se levantar e atingir aquele barco. Mas tem um detalhe importante aqui: Jesus estava no barco. E a presença de Jesus foi o suficiente para dar vitória aos discípulos. Vamos ler o texto? Marcos 4, 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Não foi um vento fraco, não. Foi um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Olha a situação. O barco no mar. As ondas atingem o barco, de modo que o barco começa a encher de água. Vai dar o resultado aí vai ser morte. Esse barco não vai suportar, porque o barco no mar, a água entrando no barco, ele vai afundar. Mas eu quero novamente dizer, Jesus estava no barco. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?
E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus para a sua vida. A tempestade não vai me parar. É o tema de hoje. Meus amados, nesse texto, Marcos 4, Jesus entra no barco com os discípulos e libera uma palavra sobre eles. Jesus diz, no verso 35, passemos para a outra margem. E eles começaram a navegar. Estava tudo normal na viagem, tudo certo, uma viagem tranquila, mas, de repente, surge um vento, uma grande tempestade se levanta contra os discípulos. Eles ficaram desesperados, porque, afinal de contas, estão no mar, estão num barco, estão navegando, e uma tempestade, a água começa a entrar no barco, eles vão escapar como? Para onde eles vão sair daquela situação? Como vão sair daquela situação? Não tem como escapar. E Jesus estava lá, no barco, dormindo. Então, eles vão despertar o mestre e perguntam a ele, no verso 38, mestre, não te importa que pereçamos? Talvez, irmãos, essa também seja a situação de muitos de vocês que estão passando por uma situação que parece não ter saída, não tem uma porta aberta, não tem uma alternativa, como os discípulos não tinham para onde fugir, não tinham como sair daquele barco. Iriam para onde? Iriam mergulhar no mar? Iriam morrer mais rápido ainda. Então não tinha como escapar. Agora, eu quero liberar sobre você uma palavra. Jesus estava ali. E a palavra que eu digo para você é a seguinte: o mesmo Jesus que estava naquele barco e livrou os discípulos da morte está aí com você. É isso mesmo que você ouviu. Jesus está aí com você, na sua casa, nessa situação que você está enfrentando, nesse problema, nessa crise, essa tempestade que está tentando destruir a sua vida, acabar com você, com o seu casamento, com a sua família, essa luta, esse adversário que está tentando tirar você do caminho que agrada ao Senhor. Esse Jesus que estava com os discípulos está aí com você para te dar o livramento. Porque a tempestade não significa que Jesus nos abandonou. Os discípulos estavam exatamente onde Jesus havia mandado que estivessem, mas eles enfrentaram uma grande tempestade. Nós precisamos entender que estar com Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Eu tenho dito nesses dias que muitas pessoas chegam e falam assim: ah, pastor, eu sou uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, eu sou fiel, eu sirvo a Deus com lealdade e eu estou aqui enfrentando uma luta. Como que eu sou uma pessoa que tenho essa fé tão forte, tão firme em Jesus e eu estou enfrentando essa luta, pastor? E eu digo para você, a fé não é para você não ter problemas. A fé é para te capacitar a vencer os problemas na força do grande Deus que está com você. Quando você serve a Deus, nunca vai estar sozinho. O Senhor vai estar com você sempre. Mesmo quando Jesus parece estar em silêncio, Ele vai estar presente, porque aqui Ele estava dormindo, Ele estava em silêncio, mas Ele estava presente. Ele não colocou os discípulos naquele barco e sumiu. Não, Ele ficou ali com eles. As suas lutas, as lutas que você enfrenta no dia a dia, as tempestades, não significam que Deus não está com você. Jesus está presente. Os discípulos olhavam para o vento e para as ondas, para aquela situação, e eles não sabiam o que fazer,
mas o importante é que Jesus estava no barco. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece fora de controle, mas não confunda o silêncio de Jesus com a ausência de Jesus. Ele continua com você. Por isso, não olhe apenas para o tamanho da tempestade, da situação que você está enfrentando. Olhe para quem está no barco da sua vida. Ele é o Deus poderoso que está presente. E quando Jesus se levantou naquele barco e ele repreendeu o vento, tudo se acalmou. Tudo foi resolvido. Aquilo que os discípulos não conseguiram resolver, controlar, vencer, estava totalmente debaixo da autoridade de Jesus. A tempestade na nossa vida pode ser grande, pode ser violenta, pode ser forte, mas nunca vai estar acima do poder de Cristo. Nunca vai ser maior do que o poder de Jesus. Talvez seja justamente por isso que Jesus perguntou a eles no verso 40, por que sois tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? A tempestade revelou que os discípulos estavam olhando mais para o que estava acontecendo, para o problema ao seu redor, do que para aquele que estava com eles. Por favor, não permita que o tamanho do problema seja maior do que a sua confiança em Deus. Jesus havia dito para eles no verso 35, vamos passar para a outra margem. Eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. E assim é com você. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Você é mais que vencedor. Se Ele disse que você vai chegar, que você vai vencer, que você vai alcançar uma promessa. Se Ele prometeu aqui na sua palavra, a tempestade, por maior que seja, não vai poder parar você. O vento pode soprar, as ondas podem se levantar contra você, o seu barco pode até balançar, mas Jesus continua presente para te dar o livramento. Então, não desista no meio desse mar. Clame a Jesus. Se o mar está agitado, se as ondas estão atingindo a sua vida, as tempestades, as lutas estão tentando tirar você do caminho, saiba, Jesus está presente. E você pode clamar ao Senhor Jesus, Ele vai repreender esse vento, essa tempestade, esse adversário, e a vitória vai alcançar a sua vida. Amém? Se você crê e recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários, a tempestade não vai me parar, porque Jesus está comigo no barco. Amém? Se você chegou até aqui nesse vídeo e não curtiu ainda, é muito importante você clicar no gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se agora mesmo, porque o pastor Francisco Lima está aqui todos os dias liberando uma palavra de Deus para abençoar você e a sua família. E compartilhe à vontade o link desse vídeo com familiares, irmãos da sua igreja, amigos. Leve essa mensagem adiante. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Louvado seja Deus. Mais uma vez, o Senhor nos abençoou através da sua palavra. E eu te peço, alcança o coração desse irmão, dessa irmã, através dessa palavra, e faça uma obra completa na vida de cada um. Eu quero louvar o teu nome por esse dia, por esse primeiro dia de uma nova semana, que seja, meu Deus, uma semana muito abençoada na vida de todos os teus filhos, as tuas filhas, que todos sejam abençoados, que toda tempestade que está na frente, que está no seu caminho, possa ouvir a palavra de Jesus. Aquiete-se, acalme-se, porque o Senhor é aquele que repreende os ventos, as tempestades que estão no nosso caminho. Que o Senhor libere uma palavra sobre os teus filhos, que toda tempestade seja removida do seu caminho e que eles possam alcançar as vitórias que Deus tem
para cada um deles. No nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Que o eterno e bom Pai abençoe sua vida, a sua família e a sua semana. Amém? Amanhã eu volto com mais uma palavra para abençoar você e a sua família. Um forte abraço. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.